Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, juntos, online, presencialmente ainda não deu, mas quem sabe da próxima, né? Vamos aguardar aí os acontecimentos. Não deixando a peteca cair, vamos dar continuidade no que a gente parou. A gente vai começar uma coisinha nova, uma matéria nova que realmente vocês não viram, tá? Mas vamos fazer as coisas bem com calma para vocês poderem entender. Eu preparei alguns slides, tentei fazer alguns exemplos, algumas figuras, que tudo vai envolver triângulo, que é da onde a gente tinha parado nas aulas passadas, né? E tentei fazer o máximo possível para que vocês consigam entender, tá? Vou falar devagarinho, vou lendo, vou explicando e lembrando que infelizmente a gente não tem aquele bate e volta, né? Ai, Pro, não entendi essa parte, a Pro pode explicar de novo. Não tem problema, o clipe tá aí, vocês vão assistindo as videoaulas, qualquer dúvida vocês podem me perguntar pelo clipe mesmo, e aí a gente vai se entendendo dessa forma. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar falando então os pontos notáveis de um triângulo, né? Existem 4 situações que eu vou construir em um triângulo. Essas 4 situações que vão me dar esses pontos notáveis, que a gente vai falar depois. Primeiro vamos falar dessas 4 situações. O que são essas 4 situações? Quem que vai me dar esses pontos notáveis? Então vamos entender esses 4 primeiro. Depois que a gente entender os 4, o que significa cada um deles, aí a gente vai aprofundar realmente nos pontos notáveis do triângulo. Então vamos lá, mediana. Começando com a mediana. O que vem a ser mediana? Lembrando que é assunto novo mesmo, hein? Vocês não viram aí, então presta atenção. Mediana. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga o vértice desse triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Nossa, não entendi nada. Vamos ler de novo. Se eu não entendo, gente, vamos ler de novo, né? Mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga o vértice desse triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Com as figuras fica mais fácil vocês entenderem. Então, mediana, o que vem a ser a mediana, olhando a figurinha, que aí fica mais fácil, tá? Nesse triângulo A, B e C, eu selecionei o vértice A, ó. Peguei o vértice A. De frente para o vértice A, eu tenho o lado do meu triângulo, um dos 3, obviamente, né? Eu tenho o lado BC. O que eu vou fazer? Acho o ponto médio. O ponto médio é pegar exatamente a metade desse segmento. Eu vou lá e marco a metade. Metade, tá? Então, ou seja, essa medida precisa ser a mesma que essa. Medidas iguais, medidas congruentes. Ó, tracinho de igualdade, vamos relembrar. Marquei aqui o meu ponto médio. Desse ponto médio, eu vou traçar uma reta que vai de encontro ao meu vértice, ó, de frente aonde está esse ponto médio. Tracei essa reta. Essa reta aqui é a mediana. Ela que é a mediana, ok? Eu posso fazer isso em todos os vértices do meu triângulo. Eu poderia ter escolhido o lado do triângulo AB e ter marcado um ponto médio aqui, e aí eu viria de encontro ao meu vértice C. A mesma coisa eu poderia ter feito com o meu lado AC, ter marcado o ponto médio e ir de encontro ao vértice B. Eu posso sempre traçar 3 medianas no meu triângulo, sempre achando o ponto médio do lado, indo de encontro ao vértice que está de frente a esse ponto médio, em frente a esse lado. Outro exemplo aqui, ó. Nesse outro triângulo que eu tenho, D, E, F, eu peguei aqui, ó, o ponto médio, né, de DF, ó, tá vendo? Medidas iguais, a simbologia para avisar que são medidas congruentes, né? Peguei aqui o ponto médio, ó, fui de encontro ao meu vértice E. Essa é a mediana. Tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Com o desenho fica mais fácil a gente entender, obviamente. Beleza, gente? Vamos falar de outra situação agora. Qual será ela? Altura. A altura de um triângulo. Ou seja, eu tenho um triângulo, qual é a altura dele? Né? Nada mais é do que a gente calcular da base até o ponto mais alto do meu triângulo. Eu estou falando de altura. Mas não é simplesmente olhar ele e calcular a altura. Vamos fazer direitinho, né? Lembrando que ele vai me dar uma situação aí de pontos notáveis do triângulo. Então, lendo aqui, e aí na figura fica mais fácil de entender. A altura de um triângulo é o segmento de reta perpendicular. Lembra que perpendicular faz o quê? Um ângulo de 90 graus. Eu estou interseccionando e fazendo um ângulo de 90 graus. A um lado do triângulo ou ao seu prolongamento.
traçado pelo vértice oposto. Esse lado é chamado de base da altura. E o ponto onde a altura encontra a base é chamado de pé da altura. Vamos no desenho, que acho que é mais fácil. Esse triângulo, A, B e C. Peguei o vértice A, ó. Eu selecionei o vértice A. Poderia ter selecionado o vértice B, poderia ter selecionado o C. Tanto faz. É que pra gente visualizar aqui, acho que é mais fácil a gente pegar o do altinho, né? Peguei o vértice A. Do vértice A, eu tracei uma reta de frente ao lado que tá, né? De frente ao vértice A, que vem a ser o lado BC, ó. Esse é o lado BC do triângulo. E ele que tá de frente ao vértice A. Então, eu venho lá do vértice e desço, não descer de qualquer forma, né, gente? A gente vai ter que traçar uma reta aqui, ó, uma semi-reta, de forma que eu forme um ângulo de 90 graus na base. Por isso que ele fala aqui nesse ponto, né, que ele é chamado, ó, encontra-se a base, ó, é o pé da altura, é a parte de baixo da altura. Então, novamente, escolho o meu vértice, nesse caso, escolhi o vértice A, venho, desço, fazendo um ângulo de 90 graus com a base do meu triângulo, com o lado oposto a esse vértice. Então, a altura é essa retinha aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. A altura, ela não me divide, tá? Ela não faz medidas congruentes aqui, como a mediana. A mediana, sim, a altura não. A altura, uma das características da altura é formar o ângulo de 90 graus, que é isso que vocês vão trabalhar bastante pela frente. Outro exemplo. Selecionando, veja que o triângulo é de uma forma diferente, né? Os vértices são os mesmos, A, B e C. Porém, quando eu seleciono o meu vértice A e traço a minha altura, ó, perceba que a altura eu identifico até fora do triângulo, ó. Porque não tem, né, gente, como eu traçar isso aqui? Porque não tem como medir nada diagonal, né? Eu tenho que realmente tá medindo de um ponto mais alto até um ponto mais baixo. Então, essa aqui é a altura do meu triângulo. Ou seja, que tamanho ele tem? Ele tem essa altura. Que tamanho ele tem? Ele tem essa altura. E aqui, novamente, ó, fazendo um ângulo de 90 graus. Aí é onde está escrito, ó, do lado ou ao seu prolongamento. Ou seja, eu prolonguei aqui um pouquinho, ó, só para a gente identificar aonde está formando a parte aqui do 90 graus, ok? Então, H, nesse caso, né, que é a ideia de altura, na parte de geometria, a gente, em vez de H representa isso já automaticamente. A altura em relação ao vértice A, no caso aqui, e B, medida da base. B é a medida da base, é só uma identificação. Tranquilo? Como que se acha a altura? Vamos ao próximo. Bissetriz. Bissetriz a gente já trabalhou um pouquinho para trás, né? A gente já sabe que bissetriz vem a ser o quê? É um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo, com a outra extremidade no lado oposto a esse vértice, sendo que ela divide ao meio o ângulo correspondente a esse vértice. Bissetriz acho que é uma coisa que é mais fácil de vocês identificarem, porque a gente trabalhou bastante agora nas aulas passadas, até para construir, né? Então, o triângulo A, B e C, selecionei aqui o vértice A, ó, e tracei a bissetriz. A gente fez isso com compasso, inclusive, né? Tracei a bissetriz, ó, que dividiu esse ângulo. Então, essa medida e essa aqui tem que ser iguais, precisam ser congruentes, que é o que a bissetriz faz. A bissetriz não divide o seu lado aqui, ó, esse lado em medidas congruentes, não, hein? Isso não pode confundir. Outro exemplo de bissetriz que nós estamos tendo aqui é pegando esse aqui do altinho, ó. Não tem identificação de vértice, mas pegando ele aqui do altinho, tracei a bissetriz, já com o nome aqui identificado, né? E tenho aqui, ó, medidas iguais. Lembrando que A é diferente de B e necessariamente X também é diferente de Y. Então, a gente não tem medidas iguais nem aqui nesse exemplo. Essa é a bissetriz. Outra, que nós já falamos de 3, agora falta a quarta, né? A quarta situação. O que vem a ser mediatriz. Não vai confundir com mediana. Mediatriz. É a reta perpendicular a um lado do triângulo, traçada pelo seu ponto médio. Igualzinho à mediana, acha o ponto médio.
Escolhe um lado do triângulo. Achou o ponto médio. Só que ao invés de encontro ao vértice, você simplesmente vai traçar uma reta perpendicular. Só isso. A mediana a gente achou o ponto médio e vai de encontro ao vértice que está de frente para esse ponto médio. Já na mediatriz, não. A gente acha o ponto médio e faz uma reta perpendicular. Olha um exemplo aqui. Nós temos o triângulo A, B e C, ok? Definimos o ponto médio de AB aqui e traçamos uma reta perpendicular. Na mediana, nós viríamos daqui até o ponto C. Não é o caso. Mediatriz. Traça-se uma reta perpendicular ao lado que eu tracei, que eu defini o ponto médio. Outro exemplo. Pegando a mesma figurinha aqui, ó, só peguei agora o lado AC. Então, o lado AC, peguei o ponto médio e fiz uma perpendicular, ó. Uma outra perpendicular. Pegando esse mesmo desenho, fazendo aqui embaixo. Já identificado já o vermelhinho, que já está do primeiro, e o azulzinho do segundo. Agora vamos ao terceiro. Peguei aqui o meu lado BC, achei o ponto médio e tracei uma reta perpendicular. Cada uma delas é chamada de mediatriz. Mediatriz do lado BC, mediatriz do lado AC, enfim. Então, escolha-se um lado e traça uma perpendicular. Essa seria a mediatriz. Então, só recapitulando. Mediana, acha o ponto médio, vai de encontro ao vértice. Altura, pega o vértice, desce perpendicularmente formando um ângulo de 90 graus. Bissetriz, define o ângulo, traça a bissetriz dividindo esse ângulo em duas medidas iguais, duas medidas congruentes. E por fim a mediatriz, acha o ponto médio de um dos lados do triângulo, traça uma reta perpendicular formando o ângulo de 90 graus. Essas são as 4 situações e o encontro dessas situações, uma a uma, claramente, né? A gente vai ter os pontos notáveis do triângulo, que isso nós vamos falar em outro momento. É a próxima aula. Então, por hoje é só, gente. Espero que nessa próxima aula nós estejamos juntos novamente. Mas se não der, paciência, a gente vai se falando aí, mesmo online, eu passo para vocês, vocês passam para mim, e a gente vai se comunicando dessa forma. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima, tá bom? Beijo em todos vocês.